Fala, segundo ano do Mediotech, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui de novo com vocês para falar sobre literatura indígena. Vou falar hoje sobre o livro O Guarani e também o livro Iracema, que é os paradidáticos que vocês vão ler. Eu li ambos e eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha visão indígena sobre esses livros. Primeiramente, queria dar um grandíssimo beijo para vocês. Infelizmente, não vou poder estar presencialmente, né, mostrar outros ornamentos indígenas que eu tenho, etc. E ter aquela interação que a gente teve ano passado, que foi maravilhosa. Tá? Vocês foram a turma que mais interagiram comigo, eu falei isso no projeto integrador de vocês. E é um prazer novamente estar aqui mesmo em vídeo do YouTube para falar com vocês. Então, quando a gente fala agora sobre Iracema e O Guarani, são livros muito antigos. Foram feitos lá no século XIX, esses livros, e tem uma visão indianista, ou seja, uma visão eurocêntrica do que é o indígena. Vamos começar primeiro sobre o Guarani. Ambos, os dois livros, né, são de José de Alencar. O Guarani especificamente é do ano de 1857, que assim como o Iracema, traz a romance, ficção, um drama, certo? Uma visão eurocêntrica. O que eu observei bastante em O Guarani é que ele tem uma visão sobre bíblica da coisa, sobre Gênesis. Por quê? Quando a gente chega lá no final do livro, a gente vê que o final é muito inesperado. Muitas mortes e etc. E sobra apenas Peri, né, que é o Guarani, né, Peri, e Cecília, que é a filha de Dom Antônio. E eles ficam sozinhos, eles vão para a mata. Peri conta a história de como surgiu os indígenas, etc., na visão do povo dele. E isso dá um gancho para o que vai acontecer, porque Iracema e o Guarani, eles têm uma coisa muito particular que eu percebi quando eu finalizei Iracema, que foi o último livro que eu li, que é o surgimento do que é o Brasil, o surgimento do que é o brasileiro, sabe? Que é essa miscigenação e tal. Eles falam de uma forma muito romantizada, dramática, de que a miscigenação é a coisa mais linda, que não sei o que e tal. Como se fosse algo bonito, né? Naquele tempo, né? Porque isso daqui se passa entre 1500, 1600, etc. E a miscigenação naquele tempo não era uma miscigenação bonita, né? Era uma miscigenação forçada, causada por abusos, né? Pelo estupro, pela escravidão e etc. Então, essa miscigenação que eles tentam trazer, essa beleza que é, olha como o povo brasileiro, ele é miscigenado, tá ligado? Então ele traz essa ideia falsa, porque até no próprio começo do livro, no começo do livro, a gente vê que tem uma miscigenação, que é da irmã de Cecília, que é Isabel, que ela justamente vê a miscigenação de Dom Antônio com a mãe de Isabel, que era uma indígena, e a gente não vê falar muito sobre ela e tal, e ela é retratada como uma filha bastarda, ou seja, como ela veio de uma indígena, de fora do casamento, ela é uma bastarda, sabe? Então, já começa errado. Eles querem ir colocando a gente pro final do livro como se a miscigenação fosse algo bonito, e foi assim que surgiu o Brasil, sendo que no começo do livro já tem uma miscigenação que é vista de uma forma negativa. E é para ser vista mesmo, porque muito provavelmente Dom Antônio, ele é retratado justamente como um colonizador que trabalhando para o reinado de Portugal quando estava aqui no Brasil, e ele matou indígenas, ele colonizou diversos lugares daqui do Brasil, e muito provavelmente Isabel deve ter sido fruto de um abuso. E eu percebi que o indígena, ele é retratado como o cavaleiro, né? Como eu falei, a visão eurocêntrica, o cavaleiro bravo, que ele batalha tudo pelo seu senhor, né? Ele sempre obedece Dom Antônio como se ele fosse o guarda-costas da família, o cavaleiro que vai proteger. Mesmo assim, ele traz a ideia de o bom selvagem. Primeiramente, todos os indígenas são retratados como selvagens. No começo do livro, eles falam sobre a batalha que eles tiveram com os espanhóis, com os franceses e com os selvagens, os indígenas,
na visão deles, como nós éramos selvagens. E o bom selvagem, que mesmo para os colonizadores a gente sendo bom, na visão deles do que é ser bom, a gente continua sendo selvagens. Então o bom selvagem é mostrado, o exótico também é mostrado. Essa é o que acontece. E também o orgulho de você ser português, que é o que a gente também vê no começo do livro e todo o decorrer dele por Dom Antônio. O orgulho de ser português, o colonizador, o que viajou, enfrentou os mares e tal. E, nossa, é ridículo. É ridículo de ter orgulho de uma cultura que destruiu todo um povo, povos, né? Não só os povos indígenas, mas todos diversos povos, por orgulho próprio, pela cultura, pela ditadura, né? Quando eu digo assim, estou falando da questão do reinado, da monarquia e etc. A gente vê também ao decorrer do livro que, por exemplo, temos os primeiros pretendentes, né, de Cecília, que é Álvaro, que é o capataz. Então a gente vê algo que não parece ser certo, porque o capataz ele quer Cecília, ele quer porque ele quer. A mesma coisa que Loredano, que é o principal vilão dessa obra. Só que então Álvaro vai e fica com Isabel. Só que então Álvaro morre. E Isabel, a indígena que foi conquistada por Álvaro, ela vai se suicida pelo seu amor. De novo, mais uma romantização do que é o amor, de novo trazendo como se a miscigenação fosse algo bom, e etc, etc, etc. E toda a história de O Guarani começou com Diogo, porque ele matou um indígena Aimoré, os Aimorés se revoltaram, foram para cima deles, etc. E o que eu tenho a dizer de O Guarani? A leitura é uma leitura boa, ao contrário de Iracema, que eu não gostei um pouco da leitura de Iracema. Mas a gente vê justamente o indígena na visão heróica, da visão como um cavaleiro, da visão mesmo sendo bom ele é um selvagem, e a visão do orgulho do português, de como foi criado o Brasil, porque no final Peri ele conta a Cecília que dos indígenas estavam em cima de uma ilha entre aspas, né, que ele tenta retratar com uma questão da água subindo, da chuva, tira um tronco de coqueiro, ficam lá e eles populam, né, o que seria Pindorama, né, que era antes do Brasil, Pindorama nossa terra, como nós povos indígenas chamamos, e eles fazem a mesma coisa, entre aspas, eles tiram, a chuva vem porque eles fugiram para a floresta, porque todos os entes queridos que viviam naquele jardim morreram, os aimorés também morreram por conta da explosão da casa, e eles vão. E eles se perdem na mata, em cima de um tronco de coqueiro, e escapam da chuva, e dá a ideia de que foram eles dois que começaram a miscigenação no Brasil e fizeram e criaram o que é chamado de brasileiro, que é essa miscigenação entre o povo indígena, os brancos europeus, os portugueses, o povo negro africano e etc. E da ideia justamente do que eu falei, bíblica de Gênesis, né, que é a formação do mundo, né, de que tudo foi destruído por conta do pecado, que eu vejo como o pecado é o amor entre a filha de português, a portuguesa, com um indígena selvagem, um indígena de Pindorama, do Brasil, e eles começam a fazer essa população. Quando a gente vai para Iracema traz também um romance, ficção, drama, visão eurocêntrica e sexualizada. Porque a gente vê a questão da perfeição dos personagens. Eles retratam Iracema, que ela é a sacerdotisa lá dos povos tabajaras, como a virgem dos lábios de mel, sacerdotisa de Tupã, e é quem prepara o licor de Jurema. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre essa questão de sacerdotisa de Tupã, da virgindade, o licor de Jurema e etc. A gente tem que ver uma questão de que cada povo indígena tem um diferencial de crenças, né, do que são os
os seus deuses, do que são suas crenças, suas religiões, vamos dizer assim, porque a gente não tenta aglobar, dividir muito. Vê aí Anderuvuçu, que criou o planeta Terra, criou toda aquela questão, aí vem Tupã, que cria Pindorama com a ajuda de Tupiniquim, que se torna o pássaro Uirapuru, que é conhecido no norte do Brasil, e depois vem o primeiro indígena, que é Tupi, a primeira indígena, que é Yandessi. Yandessi, ela se sacrifica e ela transforma a terra, que é Pindorama, que Tupã criou, em uma fertilidade, dando origem à natureza que a gente conhece, e por isso chamamos os animais e a natureza de parentes por conta de Yandessi, porque tudo que é natureza fez parte do corpo de Yandessi. Então, cada religião muda. A gente tem a questão da religião de Jurema, que é muito conhecida aqui em Pernambuco, porque foi mais popularizada aqui em Pernambuco, a origem de Pernambuco, etc. O licor de Jurema é feito da árvore de Jurema, e etc. E não é a mesma coisa que a ayahuasca, porque a ayahuasca tem um preparo diferente, aí vocês podem acabar tendo essa semelhança, mas não são coisas diferentes. O licor de Jurema, que é um caso que já é chamado hoje em dia de vinho de Jurema, e com a bebida ayahuasca. E como eu conheço parte de algumas religiões, nunca me foi citado nada sobre a virgindade de quem prepara o licor de Jurema, e uma virgindade porque ela é sacerdotisa de Tupã. Porque a gente também vê aqui outra questão eurocêntrica, que é da virgindade das freiras, que são as sacerdotisas de Deus, etc. Pipapá. A mesma coisa com os sacerdotes, que são aqueles cristãos que tiraram parte da cabeça, etc, 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 que tinham um voto de castidade, é a mesma coisa. Que já não é uma coisa que se vê nos povos indígenas, porque a questão sexual é muito individualista, cada um cuida da sua vida e acabou-se. A Iracema encontra Martim na floresta, tira uma flecha nele, só que ela acha ele lindo, eles se apaixonam no primeiro olhar. Tá vendo essa questão do romance, da visão eurocêntrica do amor à primeira vista? Ela cegamente já leva ele para a aldeia, os guerreiros ficam com ciúme, principalmente Irapuã fica com ciúmes, etc. Começa uma guerra, aí o pai de Iracema fica do lado dela, o irmão de Iracema também fica do lado dela. Eles têm uma noite de amor em que ela tira sua virgindade com o Martim. Eles fogem da aldeia, depois vem Poti, que é amigo de Martim, e eles começam uma guerra entre duas aldeias diferentes. E Poti larga a aldeia, o povo dele, larga o pai, larga o irmão para ir junto com seu amigo que é Martim, largando todo o seu povo para trás, com a fidelidade de um cavaleiro para o seu rei. É isso que eu analiso, que é como se Poti fosse o cavaleiro de Martim. Porque tudo que Poti faz é pela segurança de Martim. Eu acho que vai além da questão da amizade. Eu acho que eles trazem novamente essa questão do indígena, que é o cavaleiro e que protege, sabe? E traz também a perfeição de alguns personagens, como por exemplo, Martim é perfeito, Iracema é perfeita, e ao contrário dos outros, aí eles vão para uma praia, Iracema dá a luz a Moacir. Aí tem a parte que Martim arranca as roupas do corpo e se ornamenta com as pinturas indígenas, e dá essa ideia de que Martim agora é um indígena na visão de Poti e Iracema. Eles vão pra guerra, voltam, Iracema morre, e a gente volta justamente para a primeira página do livro, que é Martim voltando a Portugal com seu filho Moacir, com o cachorro Japi, no barco, numa canoa, de volta a Portugal, que é a primeira página do livro, fazendo essa ligação entre o começo e o final. E a leitura de Iracema é uma leitura bem curta, não demorei muito para ler, ao contrário de O Guarani, que é uma leitura um pouquinho mais longa. E a gente vê uma leitura muito eurocêntrica, mais do que eu pensei do que seria do Guarani, gente. A sexualização, a ideia do indígena que ele é o cavaleiro, de que Iracema, uma mulher indígena, é sempre sexualizada, a mesma coisa que aconteceu
no livro de Terra Papagaio também, inclusive tenho aqui, foi um dos meus primeiros paradidáticos que deu pra gente ler, a mesma ideia da mulher indígena sendo extremamente sexualizada, brigas entre indígenas por conta de uma amizade com o Martim e etc, etc, etc. Uma coisa que eu gostaria de sugerir a vocês, sempre vão até o final do livro e procurem o glossário. Pode não ser esse nome glossário, mudam de livros para livros, mas para vocês verem as palavras. O Guarani tem uma vasta utilização de palavras que a gente vê no cotidiano dos povos indígenas, como por exemplo, uma que eu falo bastante e muitas pessoas não sabem, que é o cartitu. Cartitu, ele é o porco do mato, que é chamado aqui no Brasil, que muitas pessoas acham que é o javali, mas na verdade o javali ele é uma espécie que foi trazida de fora para aqui para o Brasil. Inclusive o javali ele é uma praga aqui no Brasil. Nós temos o cartitu, o porco do mato, que é onde a caporã, vulgo caipora, anda em cima. O nosso querido também curupira também. E o amor à primeira vista, toda aquela... Não é uma visão indígena da coisa, sabe? Quando a gente vai ver como os indígenas olham essas literaturas, como elas são trazidas, elas ainda são trazidas por serem muito antigas, falando índio, falando selvagem, primitivo, também se traz isso, uma massa de manobra, né? Como só um cavaleiro pra gente, etc. Algumas pequenas coisas que eu tenho para trazer aqui em Iracema. Tem o Martim, que realmente foi um colonizador da época. Martim existiu, foi inspirado justamente nesse colonizador. E temos Poti, que também existiu, que é o nosso querido Antônio Felipe Camarão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. E também a própria ideia de Iracema, morrendo na praia e sendo enterrado na praia, traz a ideia da praia que realmente existe lá, que é Iracema, o nome da praia, de como surgiu o estado e pipipipapá. O que eu tenho para falar para vocês é, só porque são livros indianistas é porque eles são bons? Não são bons, no caso? Não, porque a gente consegue fazer pontes, como eu sempre digo. Eu já li 2 livros com visões indianistas no meu ensino médio, que foi Terra Papagaio e Macunaíma. E tive o prazer agora de, o primeiro ano, que eu também dei uma aula sobre o Caraíba, que é justamente um livro indigenista ou literatura indígena, como podem ser chamados, porque foi feito pelo parente Daniel Munduruku. E você vê visões completamente diferentes da coisa, sabe? De como era realmente a cultura, religiões, tradicionalismos, como eram feitas as guerras, etc. Já quando a gente vai para um livro indianista, é a visão do colonizador do que ele acha do que são os povos indígenas. Então você consegue fazer essa ponte. Vocês poderão fazer essa ponte do que é a visão colonizada e a visão do que são os povos indígenas. Um exemplo, o Caraíba. Como ele traz a visão da literatura indígena de como são os povos indígenas. Que é um povo que é diplomata nas suas guerras, que tem suas culturas, um sistema político dentro das aldeias, que no caso o que eu chamo de um sistema democrático familiar, porque cada um tem sua função, é eleito quem vai ser o cacique, etc. É uma questão democrática, cada um tem suas funções e cada um faz. E toda essa ideia de que não somos um povo primitivo e não somos um povo que é selvagem, mas que apenas temos uma cultura diferente por sermos de regiões diferentes, tá certo? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês, de vocês fazerem essa ponte quando forem fazer um Enem, de o que é uma visão de uma literatura indianista, eurocêntrica, e do que é uma visão de literatura indígena vista do ponto de vista de nós, povos indígenas. Eurocêntrica traz sempre a parte do romance, o drama, do indígena cavaleiro, o indígena selvagem, o indígena que é fiel ao seu senhor e que a miscigenação se torna uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo ruim, na visão de como foi formado o Brasil, e a visão dos povos indígenas, da literatura indígena, traz realmente como foi essa realidade, o genocídio que veio com a colonização, a invasão, e de como era uma cultura e de como nós somos e sempre fomos um povo organizado com apenas culturas diferentes para com o povo da Europa e os demais.